A paz seja com todos, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Eu vejo que Deus está falando. Amém. E é tão bom ouvir Deus, tão bom. Você, que nem o irmão disse aqui, você poder saber que você está entendendo, que você não está lá fora, mas que você está aqui dentro, está aí na casa do Pai, e poder falar dele, né? Poder levar ele para as pessoas que estão lá fora. E eu queria fazer uma oração neste momento. Feche seus olhos. Pai, o Senhor é maravilhoso, Pai. Nós te amamos, Senhor. Sem o Senhor nós não somos nada, como foi dito aqui, Pai. Nós não somos nada. O mundo nos leva a um nada, Pai. E só no Senhor a gente vê que nós não somos nada mesmo, Senhor. O mundo nos condena, mas o Senhor nos levanta, Pai. O Senhor mostra que nós temos um valor imenso como filhos. E eu te agradeço, Pai, por este momento, Senhor, por este dia, por tudo que o Senhor tem feito e está fazendo na nossa vida, e pelo que o Senhor vai fazer nas nossas vidas de hoje em diante, Pai. Obrigado, Senhor, por nos alcançar. Obrigado, Senhor, por falar em nosso coração, Pai. Obrigado por nos ensinar. Obrigado por nos quebrantar, Pai. Obrigado, Senhor, por nos chamar. Que o Teu amor flua através da nossa vida, Senhor. Senhor, que a Tua verdade flua através da nossa vida, Pai. Que as pessoas, ao olharem nossos olhos, elas possam ver o Teu amor, a Tua verdade, sejam quebrantadas, Senhor. Quebrantadas, Senhor. Senhor, aqui, Senhor Deus, todos querem, Pai, ver a Tua vontade se cumprindo, Pai. Ouve a oração de cada um aqui, Pai, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu queria compartilhar com vocês, para nós todos, essa palavra. Desde quando você começou a se arrumar na sua casa, Deus tem falado com você. Assim como tem falado. Obrigado, irmão. Deus está falando conosco. Mas muitas vezes a gente não fala com Deus, como dizem os irmãos aqui. Vamos abrir lá em Salmos 68. Salmo 68, versículo 3 ao 6. Diz assim: Mas alegrem-se os justos, e se regozijem na presença de Deus, e folguem de alegria. Cantai a Deus, cantai louvores ao seu nome, louvai aquele que vai sobre os céus, pois o seu nome é Jeová. Exultai diante dele, Pai de órfãos e juiz de viúvas. É Deus no seu lugar santo. Deus faz que o solitário viva em família, liberta aqueles que estão presos em grilhões, mas os rebeldes habitam em terra seca. Irmãos, como a irmã disse aqui, dízimos, Deus sempre me faz voltar da onde eu era, da onde Ele me tirou. Hoje eu passo numa BR que antes eu via a BR, e hoje eu passo por ela, e através dela eu vejo aonde eu estava. Deus me faz lembrar da minha vida antes, e eu choro, porque aonde eu estava, pelo caminho que eu estava andando, eu não ia durar muito. Em amargura, em ódio, em
desespero, sem esperança. Eu vejo assim que a palavra, quem vem pregar assim, vem como fosse um testemunho, né? Porque a gente tem que falar aquilo que você viveu, né? O que você está vivendo, passar experiência, para que Deus usa a palavra que a pessoa está falando para levantar, para dar vida, né? Assim como aconteceu comigo. Então eu passo agora por essa BR e olho aonde eu estava e lembro de como eu era amargurado, mentiroso, avarento, eu buscava o dinheiro, imoral, sem misericórdia. E isso eu não falo eu não era assim para com as pessoas que eu não conhecia, alguém que não me conhecia que me fez mal, mas era para minha própria família. Então eu choro porque Deus me tirou daquilo. Que nem o irmão disse, a gente tem que se alegrar na presença de Deus. Você tem que, olha, uma alegria de gratidão. E quando eu me lembro do passado, eu fico mais grato a Deus ainda. Eu fico mais grato a Deus. Porque só Ele pode fazer o que Ele está fazendo na nossa vida. Só Ele pode nos abençoar. Ele abençoou até meu filho. Ele deu um pai para o meu filho. O meu filho, ele tem pai. Meu filho pode brincar com o pai dele hoje. E o que Deus mais gosta é ver você chorando na presença dele. Porque Deus fala muito forte comigo quando você vai orar e você começa a chorar na presença dele. Deus ministra muito aqueles que são quebrantados, aqueles que reconhecem que existe um Deus, que reconhece que Ele é poderoso para fazer muito mais daquilo que nós pensamos. Irmão, e ore. Sabe por quê? Porque quando meu filho senta, eu estou sentado e meu filho está aqui do lado, lá em casa, e ele começa a conversar sobre os carrinhos dele. Gente, essa experiência só quando você está passando mesmo, para depois você vir falar como Deus nos ama. Daí meu filho está ali e conversando do carrinho dele, que quebrou a roda, que não está andando, que não sei o que tem. Daí eu faço ele conversar mais ainda. Pois é, filho, e vamos chamar conversa. Eu chamo conversa com ele, para que ele converse comigo, para que ele fale dos problemas que ele está acontecendo com ele, né? E é maravilhoso. Deus, Ele ama o filho que vai lá conversar com Ele. Deus nos ama muito, muito. E quando a gente começa a olhar e a ter essa gratidão no coração de que você é grato pelo que Deus fez na tua vida, se você é grato, você começa a receber o que Deus tem para você, a receber os sonhos dele, a receber os planos dele, a receber a palavra dele. E depois você começa a querer a falar para as pessoas o que Deus faz. Deus faz isso, Deus pode mudar a tua vida. Cara, você tem que sair dessa vida. Pare com isso. Vem para Jesus, vai para Jesus, cara. Você começa a querer falar dele. Porque daí nós vamos começar a expressar a verdade. E Jesus é a verdade. Jesus é o caminho. E eu me lembro, e a palavra é sobre isso, que quando eu me converti, Deus me pegou num íntimo assim que nem eu esperava.
É algo que Deus conhece você do ventre, né? Lá do ventre. Antes. E quando certo, alguma coisa que aconteceu quando eu era criança, me tocou na parte da verdade. E quando eu estava trabalhando, eu comecei a ver aquelas pessoas lendo a Bíblia. Deus falou forte comigo assim: eles estão falando a verdade. Eu sei que hoje muitas pessoas, infelizmente, usam a palavra de Deus para falar mentira, encobre a verdade, para tirar proveito, para tirar dinheiro, para enganar. Hoje eu sei, mas graças a Deus que antes eu não sabia. Porque quando eu vi aquelas pessoas lendo a palavra de Deus, ensinando a palavra de Deus, eu falei para mim mesmo: eu vou entrar e vou sentar e vou ouvir o que eles têm para falar. E desde aquele dia Deus me faz lembrar a verdade. Eu tenho que falar a verdade, eu tenho que viver a verdade. É muito fácil ser santo quando se está em meio de santos, mas você tem que ser santo na onde não tem nenhum santo, porque você vai ser a diferença lá fora, no teu trabalho, no ônibus, na rua. Então nós temos que levar essa verdade, a verdade, a mudança que Jesus faz. Para viver uma vida que agrada a Deus. Vamos abrir em Romanos 8 também. Romanos 8, 29. Irmãos, eu cheguei em Curitiba e eu cheguei a morar, a dormir em papelão, porque não tinha colchão. Cheguei a pegar o lençol da janela para me cobrir. Mas naquele tempo que aconteceu isso, que eu passei por isso, foi para me deixar forte nesse tempo. Eu até escrevi no meu caderno. Eu queria falar que tudo que temos não é nosso, mas tudo que se tem é para nós. Quando a gente começar a entender isso, Deus criou tudo, tudo é para nós, tudo é para nós. Mas quando a gente entender que tudo não é nosso, é para nós, a gente tem que entender isso. Porque quando uma pessoa precisar, aquilo que você tem, se você tem e a pessoa está precisando mais que você dá. Agora quando é teu, você não dá. Quando é teu, você não vai dar. Agora quando você entender que é nosso, que é para nós, o que você tem, você vai dar. E você sempre vai ter. Porque quanto mais nós entregamos, mais a gente recebe. Se você fechar a torneira da água, ela não vai sair água. Mas se você deixar ela aberta, vai fluir água. Se nós pararmos de falarmos de Jesus, as pessoas não vão receber cura, não vão receber restauração, não vão entender, não vão receber a verdade. Nós somos como um canal que flui o rio de Deus. Nós somos como um canal que flui a unção, como diz o irmão aqui. Através de nós, esse chamado que Deus tem para nós. E nós temos que glorificar a Deus, que nem em Salmo 68, nos alegrarmos diante dele. Em Romanos 8, versículo 29 ao 30. Aleluias. Louvado é o nome do Senhor. Grande és tu, Senhor. Romanos 8, versículo 29 diz assim: porque os dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E os predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também
glorificou. Aleluia. Então você é chamado. Nós somos chamados por Deus. E nós temos um destino, que é o colo do Pai. A presença dEle, contínua e eternamente. Contínua e eternamente. Irmãos, agora nós temos que ter um coração de sempre estar disposto a obedecer, que nem o irmão disse aqui. O Senhor fala no nosso coração, fala dentro de nós. Porque o mundo hoje, a ceifa está madura, falta ceifeiros, e Deus fala conosco, como falou com o irmão ali sobre aqueles rapazes lá. O irmão foi ousado, foi quebrantado para fazer. Às vezes, gente, já passou comigo já isso, de eu não ir, porque eu pensei, o que eu vou falar? Mas só a presença de Deus que está na tua vida vai fazer. É Deus que vai fazer. Uma vez eu ouvi um pastor falar: se prepara para o que Deus vai fazer. Deus vai te chamar, Deus vai te enviar. Deus vai te preparar primeiro, vai te enviar. E quando você chegar lá, se prepara para não fazer nada. Quem vai fazer é Deus. Quem vai fazer é Deus. Mas como que eu vou fazer alguma coisa? Como que eu vou? Se eu eu estou no pecado, eu não consigo largar esse pecado. Irmãos, quando a gente começa a ouvir a verdade, e se tem algum pecado, a gente começa a ficar triste. Se tem um pecado escondido, a gente começa a ficar triste. E pensa até em não ir mais ouvir a palavra de Deus na igreja, de estar com alguém que é de Deus. Mas quando a gente confessa, a gente é liberto desse peso. A gente é liberto dessa condenação quando a gente confessa o pecado. Eu falo por experiência, porque logo que eu me converti, eu tinha um pecado que eu não queria largar ele. E no meu pensamento, que só Deus sabia, eu pensava assim: eu vou lá para a igreja porque eu sei que Jesus salva. E daí eu fiquei assim: poxa, eu tenho que ir para a igreja. Eu sei que lá eles vão falar a verdade, como diz no começo. Mas eu não vou largar da minha vida que eu tinha. O pecado, o não liberar perdão, o não se arrepender. Eu pensava assim. Mas só que dentro da igreja, eu gostava muito dos louvores, gosto até hoje, né? Quando eu entrei na igreja, primeira vez que eu entrei na igreja, eu via bateria, eu vi guitarra, eu vi, nossa, instrumentos assim que eu não via lá onde eu vivia antes. E daí eu vi assim: meu Deus, esse povo é alegre, esse povo pula, esse povo é alegre mesmo, Senhor. E daí eu comecei a pular no primeiro dia, já comecei a bater palma, né? Já ninguém estava me segurando mais. Só que daí eu estava no meu pensamento ainda: eu vou continuar na minha vida lá atrás. Eu vou na igreja, mas eu vou continuar com a minha vida. Aí que Deus fala: ó, não. Quando você entrega a tua vida, é a tua vida inteira. Não tem áreas da tua vida que seja escondida de Deus. Como diz em Salmo 139, não tem aonde a gente possa se esconder de Deus. E daí eu ia na igreja, vinha a palavra de Deus, falava sobre mentira, pá, pegava aqui, falava comigo. Vinha a palavra de Deus e falava sobre outra área da minha vida, pecado. Até um certo ponto que eu comecei a... não, eu tenho que parar com alguma coisa. Ou é de ir na igreja ou é com pecado. Porque
porque eu ficava constrangido. O pastor pregava, ele nem sabia que isso estava acontecendo comigo. Mas Deus sabia, porque era Ele que estava fazendo. É Ele que faz isso na tua vida, irmão. Não se sinta condenado, porque Ele está mostrando para você. Se você está no teu quarto, está tudo escuro lá, é de dia, mas se você tem aquele blackout, fala. Eu trabalhava à noite, daí eu dormia de dia, né? E daí eu usava blackout para ficar escuro o quarto para dormir de dia. Mas se você está nesse quarto escuro e você começa a ouvir a palavra de Deus, é como se vem um vento e começa a levantar aquele blackout e começa a entrar a luz dentro do quarto. Quando está escuro, você não consegue ver a poeira que fica ali, ó, a sujeira. Mas quando vem a luz, você olha, você vê que tem poeira no quarto, assim. A poeira, a sujeira. Então foi isso que estava acontecendo comigo. Eu comecei a ouvir a palavra de Deus e comecei a ver coisas na minha vida que não agradava a Deus. Eu conseguia esconder dos homens, mas de Deus não. E daí, quando eu pecava, eu entrava dentro da igreja, eu ficava triste, porque vinha de encontro com aquele pecado. Às vezes eu entrava na igreja, o irmão João, da Célia, vinha assim, ô irmão abençoado, pegava na mão assim, e na hora Deus já falava do pecado, já. Porque eu tinha que resolver, eu tinha que largar o pecado. E daí foi lido, e eu guardei na minha mente, que o quê? Que a gente, quando você confessa teu pecado, você é liberto. Então encontre alguém que você possa confessar teu pecado, para você ser liberto. Amém? Bom, agora o meu coração é de manter essa palavra, de viver para Deus. Então quando eu aceitei Jesus, foi uma salva ainda, eu lembro. Porque eu fui na igreja, vamos dizer, foi no sábado, no domingo. E eu fiquei alegre porque estavam louvando a Deus e eu vi que aquilo é a verdade. Estão louvando a Deus. E você vai ver em Salmos, o salmista, a maioria dos salmos fala para você se alegrar na presença de Deus, de você se jubilar, de você se entregar na presença de Deus. E você vai vendo que tudo é a verdade. Tudo é verdade. Tudo que estavam passando é a verdade. Então vai confirmando, que meu irmão disse aqui, ele vem até falar aqui, porque está confirmando o coração. Está confirmando. Quando eu me converti, eu não vi a hora de saber onde está escrito na Bíblia que Jesus ia voltar, que Jesus vai voltar. Quando eu consegui achar, que bom saber disso. Eu queria, e daí quando eu aceitei Jesus, quando foi falado, você quer aceitar Jesus? Porque eu no domingo estava na igreja, na segunda estava no círculo de oração. Os irmãos da igreja não estavam, mas eu estava. Não era nem convertido, mas estava. É Deus que faz. E daí eu falo, eu aceito. Então eu fiz um voto. Eu aceito Jesus. Quando você declara Jesus na tua vida, você fez um voto. É a tua palavra. Quando você faz a ceia do Senhor, você está fazendo um voto para Deus, que você vai viver uma vida de santidade. Quando você casa, você está fazendo um voto para tua esposa diante de Deus e dos homens, que você vai ser fiel a ela, que você vai amar ela, só ela, que você vai ajudar ela, ou vice-versa, né? É um voto. E em Eclesiastes 5:4 fala
fala sobre o voto. Quando a Deus fizere algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. O que votares, paga-o. Melhor é que não votes do que votes e não pagues. E agora o nosso coração é de manter isso. Manter o que nós votamos. Cumprir aquilo que falamos. Coisa que eu não gosto é de alguém falar pra mim que vai fazer tal coisa e não faz. E eu também não gosto de falar algo que eu não sei se eu vou cumprir. Sempre a palavra de Deus nos indica, nos fala para fazer assim. Se você tem um plano, vai fazer alguma coisa, fala se Deus quiser, se Deus permitir. Porque é triste, gente, você falar alguma coisa e você não cumprir, principalmente para as pessoas que estão necessitadas. Você começar a entregar algo para a pessoa que está precisando, não tem condições, e você cortar. Do nada você esquecer da pessoa. Você fez um voto diante de Deus em teu coração. Você começou uma atitude boa, de fazer um ato de justiça, e você para. E as pessoas, elas estão continuamente precisando. Então cumpra o que você prometeu, cumpra o que você colocou diante de Deus. Cumpra. Porque um dia eu também passei fome. Um dia eu passei frio. Um dia eu fiquei desempregado. E quando alguém estende a mão para você, você dá glória a Deus. Como diz a irmã, quando alguém vem e fala que vai te ajudar, a pessoa que está necessitada e recebe ajuda, ela dá glória a Deus. E nós somos chamados como filhos de Deus. E nós vamos até as pessoas, e as pessoas vão ver em nós o amor de Deus. E sabe o que elas vão falar? Bendito é o nome do Senhor, através da tua vida e da minha vida. Que responsabilidade! Todos os dias da nossa vida, o meu pensamento é de fazer com que as pessoas deem glória a Deus. Porque nós não estamos aqui para ser reconhecidos por homens. Estamos aqui para ser reconhecidos por Deus. Então, através da tua vida, faça alguém dar glória a Deus. Faça atos de justiça. Eu falo porque eu precisei. E quando alguém me ajudou, até hoje está no coração. É guardado. Está guardado. Em Romanos 8, 18 fala sobre isso. Diz: nós somos filhos de Deus. Romanos 8, 18. Porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo.
criatura. Nós éramos criatura, hoje nós somos filhos. Damos glórias a Deus hoje porque alguém pregou a palavra de Deus para nós. Mesmo nós sendo orgulhosos, mesmo nós falando não, mesmo nós esnobando a pessoa, mas hoje a gente dá glória a Deus. As pessoas vão rejeitar você, as pessoas vão tirar sarro de você, mas seja como um menino, seja como uma criança, não receba o mal dela, não receba o mal. As pessoas elas vão fazer piadinha de você, elas vão querer pisar em você, mas quando elas reconhecerem o Senhor, elas vão lembrar e vão ter força para fazer também. Elas vão ter força para fazer também, porque elas sabem que há um preço que foi pago lá na cruz. E é tão gostoso você se alegrar com aqueles que você pregou a palavra de Deus e depois ele fala que ele aceitou Jesus. Aconteceu um irmãozinho lá na igreja, lá, quando era de Santa Cândida. Eu me alegrei de chorar, porque a gente pregava na Eliobert, ele ia uma vez, ficava 5 ou 6 minutinhos lá, saía, outras vezes não vinha mais. Daí aquele a gente pensou, esse não aceita mesmo, mas é aquele que Deus pegou da forma que Deus achou melhor, e ele foi até agradecer. É assim que a gente faz. Eu agradeço a Deus até hoje. Eu dou glória a Deus por isso, pela vida das pessoas que falaram de Jesus para mim. E as pessoas vão glorificar a Deus, como diz a palavra de Deus aqui, através da tua vida. Mas muitas vezes a gente não fala de Jesus porque a gente pensa lá no pecado. E você tem que tratar o pecado. Você tem que deixar não, falar não para ele e dizer sim para Jesus. Diga sim para Jesus, porque ele vai mudar a tua vida. É ele que vai mudar a tua vida. É ele que é bendito eternamente. E eu quero agradecer a Deus mesmo pela vida da minha esposa, pela vida do meu filho, pela vida dos irmãos, dos que eu conheço e dos que eu estou conhecendo, porque tem muitos irmãos aí, irmãos, tem muitos. Antes eu era solitário, e você vê que a gente leu aqui que Deus faz o solitário habitar em família. Eu era sozinho, eu não tinha esperança, eu nem sabia se eu ia conseguir um emprego, mas Deus sempre usava as pessoas para levantar. Um tio meu falou assim: tem emprego para todo mundo. Daí isso me deu força para continuar aqui no Paraná, senão eu ia voltar lá para o sítio. Talvez eu não iria ouvir a palavra, ou talvez ia demorar mais um pouco, eu não sei. Mas Deus me deu esperança. Eu jamais sonhei que ia ter uma esposa como eu tenho hoje, um filho como eu tenho hoje, aprender com meu filho, aprender de Deus com ele, vivendo com ele. Eu jamais imaginei isso. Jamais imaginei que ia estar pregando a palavra de Deus. Jamais imaginar que o meu pai ia chorar por causa que eu orei. Jamais imaginei isso. Mas tudo isso começou porque eu decidi, eu quero o Senhor. Eu lembro que eu já vi vários irmãos aqui falar: eu quero é Deus, cara. Eu quero é Deus. Quando a pessoa fala assim, eu quero é Deus, ela está falando não. Chega, eu não quero mais essa vida pecado. Não quero essa vida mais que é escondida dos homens, mas diante de Deus está aberto. Deus vê tudo. E é com a luta que a gente vai entrar no reino. É com luta. Irmãos, a vontade de ler a Bíblia inteira, que nem o irmão estava falando
vontade é de ler a Bíblia inteira, para que as pessoas recebam o que a gente está recebendo. A vontade é essa. Tem vezes que você lê a Bíblia e você está risando sozinho, porque vai confirmando algo que você queria saber. E eu queria só mais ler, para terminar, em 2 Tessalonicenses. Eu queria dizer também que eu li hoje de manhã Jeremias 33, versículo 4 ao 22, que fala sobre isso que a pastora falou. Que Jeremias, ele comprou uma terra, né? Ele comprou a terra, gente, que estava invadida. Não tinha mais esperança. Não tinha mais esperança. Antes de ler Tessalonicenses, vamos ler lá. Jeremias 33. Eu peguei ali o versículo 4. Porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel, sobre as casas dessa cidade, sobre as casas do rei de Judá, que foram derrubadas com tambucos e a espada. Eles entrarão a peleja com os caldeus, mas para que os encha de cadáveres de homens que feri na minha ira e no meu furor, porquanto escondi o rosto dessa cidade por causa de toda a sua maldade. Mas olha lá no versículo 10, que diz assim: assim diz o Senhor, neste lugar que vós dizeis que está deserto, sem homens nem animais, nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, que estão assoladas, sem homens, sem moradores, sem animais, ainda se ouvirá a voz do gozo, a voz da alegria, a voz do noivo, a voz da esposa e a voz do que dizem: louvai o Senhor dos exércitos, porque bom é o Senhor, porque a sua benignidade é para sempre, e a voz dos que trazem louvor à casa do Senhor, pois farei que torne o cativeiro da terra como o princípio, diz o Senhor. Então um dia nós estávamos como essa cidade, a morte, como vale de ossos secos. E quando fala em louvar a Deus, eu não tenho como me segurar diante dele, porque eu estou sendo preparado. Nós estamos sendo preparados para quando chegar aquele dia, você saber o que fazer. Eu falo com muita alegria mesmo, que eu consigo falar eu te amo para Deus. Eu não conseguia falar eu te amo para Deus. Eu não conseguia falar eu te amo, Senhor Jesus. Eu não conseguia falar eu te amo para minha esposa, para o meu pai, para minha mãe. Mas chegou um tempo que Deus falou tão forte no meu coração assim: se você não consegue falar para teu pai, como é que você vai falar para mim? Daí eu pensei: meu Deus, eu tenho que resolver isso. Eu não consegui. Eu perdoei meu pai, gente. Eu tinha uma amargura com meu pai, e a palavra de Deus me fez eu esquecer isso. Eu vou pedir perdão para meu pai por tudo que eu senti dele, tudo que ele falou. E eu liberei perdão para meu pai, graças a Deus. E a gente conversou sobre isso. Ele me perdoou. Até ele mesmo falou: eu que tenho que te pedir perdão, não você. Mas mesmo assim a gente se abraçou e a gente começou a conversar. Eu não conversava com ele, mas chegou um tempo que eu pensava: eu quero falar eu te amo pro meu pai. Eu quero falar eu te amo pro meu pai, eu preciso. Daí chegou esse tempo, esse dia, e eu consegui falar: pai, eu te amo. Falei pra minha mãe. Era na hora de eu ir embora já, né? Já não tinha mais tempo. E daí eu falei: eu te amo, pai, eu te amo, mãe. Daí a minha mãe falou assim ainda: eu também te amo, meu filho. Eu sempre quis falar isso pra você. Gente, eu não tinha nada contra minha mãe, nada. Nem minha mãe comigo. Mas uma palavra tão forte: eu te amo. Tão pequena e tão forte.
Nós não conseguimos falar um para o outro. Então isso era o meu. Eu pensei assim, se eu não consigo falar para meu pai, como é que eu vou falar para minha mãe? Para o meu Deus? Como eu vou falar para o meu Deus? Então Deus começou a trabalhar na minha vida, nesta área, para eu resolver isso. E graças a Deus foi resolvido. Hoje o meu pai fala eu te amo para mim. No telefone ele até me pegou assim, porque sempre é eu que falo, né? Daí ele falou assim, filho, eu te amo. Meu pai. Para você pode ser até fácil, mas para mim não é. Não é fácil. Não era fácil. Era difícil. Era impossível. Porque era só maldição jogada com palavras na minha vida. Agora é bênção. É só bênção. Deus, ele gosta que você obedeça. Deus, ele gosta que a gente obedeça. E começa a ver as bênçãos vêm correndo atrás de você. A bênção não é carro, não é dinheiro também, mas não é isso. A bênção é você ter paz, é você viver uma vida que é alegre, é uma vida que as pessoas querem ter amizade com você. As pessoas querem ter amizade. A pessoa pode ser lá no mundo, mas ela vai querer ficar com você para conversar, para o que você tem para falar. Às vezes você não tem nada para falar, às vezes a pessoa está ali. Sabe por quê? Você está transmitindo o cheiro de Jesus. Às vezes a pessoa até vem ali para te tirar a alegria no serviço mesmo. Às vezes você está trabalhando ali, daqui a pouco vem um enviado, né? E quer tirar a tua alegria. Mas se você corresponder como uma criança, não recebendo mal da pessoa, a pessoa vai querer ser teu amigo. Vai querer ser teu amigo. Oh, isso aqui está diferente. E é Jesus que faz isso. É só Ele que faz. Então o que era impossível, Deus tornou possível. O meu pai, ele me chama filho. Uma vez eu comentei com o Marçal, eu acho, que o que eu mais queria ouvir do meu pai é que ele me chamasse filho. De tanto problema que eu tinha com meu pai. Na verdade eu tinha com ele não tinha comigo, né? Para ele não tinha, mas eu tinha com ele. E hoje, para a glória de Deus, eu me alegro em ouvir isso. Eu me alegro, porque essa obra é de Deus. É Deus que faz isso. Então a gente tem que ter uma vida que agrade a Deus. Quando eu me converti e eu falei para meus amigos sobre Jesus, eles falaram, que Jesus nada, cara. Na verdade eu falei sobre a santa lá, né? Falei, cara, esse negócio dessa aí não tem nada a ver, é Jesus. Daí eles ficaram bravos comigo. Foi o primeiro impacto meu. Daí eles ficaram bravos comigo assim. Daí eu fiquei triste. E daí eu estava ali pensando, né? E daí Deus falou assim, viva para mim. Viva para mim. Foi uma palavra que veio assim, com amor assim, tão forte, que daí eu comecei a olhar mesmo a palavra de Deus e a perceber mesmo o pecado da minha vida e a receber mesmo, a prestar atenção no que as pessoas estão falando. Às vezes a pessoa é do mundo, mas você tem que prestar atenção no que ela está falando, porque Deus usou até uma mula. Presta atenção no que as pessoas falam, porque Deus pode falar através delas. Às vezes você está com orgulho e você não vê, porque orgulho é mau hálito. É um mau hálito, a pessoa não sabe que tem. Orgulho é assim. Então às vezes você está com orgulho, Deus não vai esperar você vir na igreja para ouvir a palavra. Às vezes Deus vai usar lá no trabalho mesmo, vai usar no caminho, no trabalho, na tua casa, nos teus parentes. Às vezes o parente não é convertido, mas Deus vai usar. Eu vejo aqui na palavra de Deus que Deus usou Sansão, e ele não obedeceu em várias coisas ali, e Deus usou ele. Por que não vai? Ele era o chamado, ele tinha o chamado. Deus vai usar, porque Deus não nos quer ver separado dele. Então ele vai corrigir, ele vai mostrar. Quando meu filho começa a querer tomar as rédeas,
eu tenho que fazer alguma coisa para que ele comece a obedecer, a fazer alguma coisa com amor. Amém? Em Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses 1:12. Já para terminar. Aleluia. Para que o nome do nosso Senhor Jesus Cristo seja em vós glorificado e vós nele, segundo a graça de nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Então a tua vida e a minha vida é para a glória de Deus agora. Agora nós entregamos. Nós nos entregamos ao Senhor Jesus. Então agora é para a glória dele que a gente vive. E se você ainda não teve essa atitude de entregar ao Senhor Jesus a tua vida, faça isso. Entrega a Jesus o teu caminho, a tua vida, a tua família. Aceita o que Jesus tem para você. Aceita. Porque Deus, Ele vai limpar você. A palavra de Deus é como água. E aonde há água viva, há vida. Então entrega o teu caminho, entrega a tua vida para Jesus. Faça como eu, faça como os irmãos. Entrega a Jesus, não entregue para a igreja, não entrega para o pastor. Entrega a Jesus. Não faça para que as pessoas vejam, mas faça de coração. Entrega para Jesus a tua vida, enquanto é tempo. Busque ao Senhor enquanto há tempo. Busque Ele e se entrega a Ele. A palavra de Deus, você vai ver que em Provérbios fala muito sobre: entrega o teu caminho a mim, entrega o teu coração para mim. Deus pedindo: entrega, me dá, me dá. Às vezes esse mundo fala que se a gente dá, a gente fica pobre. Mas no reino de Deus, quanto mais você dá, mais você tem. Então entrega para Deus. Entrega a tua vida, que você vai ter vida em abundância. Amém? Queria só orar para agradecer por essa palavra. Pai, obrigado, Senhor Deus, por essa palavra, Senhor. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor está fazendo no nosso meio. Obrigado, Deus, por o Senhor sondar nosso coração, Pai. Obrigado por nos ensinar, Deus, a viver uma vida que te agrada. Ouve, Senhor Deus, o clamor do aflito, do necessitado, do pobre. Ouve o clamor daquele, Pai, que não sabe o que fazer. Ouve o clamor, Senhor, dos teus filhos, Senhor. Mostra a eles, Senhor Deus, o teu amor. E que as pessoas venham se entregar a Ti, Pai. Venham se entregar ao Senhor por completo. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a ser conforme o Senhor é. Nós queremos ser como a imagem do Senhor. E nós te agradecemos por o Senhor nos chamar, por o Senhor nos restaurar, por o Senhor nos curar, por o Senhor nos redimir, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, por Senhor, pela tua misericórdia, pela tua bondade, pelo teu amor, Senhor. Nós te agradecemos, Pai, pela vida. Te agradecemos por nossa família. Te agradecemos, Pai, por haver sorriso em nosso rosto. Te agradecemos pelo pão em casa, Pai. Te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Nós somos gratos a Ti, Pai, em nome de Jesus.